MIB, Homens de Preto, é um filme lançado em 1997, dirigido por Barry Sonnenfeld. E conta a história de James, um policial de Nova York que é recrutado pelo Agente K, que faz parte de uma agência governamental secreta que monitora a vida extraterrestre na Terra. Juntos, eles deverão recuperar um item que foi roubado por um vilão intergaláctico. O filme foi baseado na série de histórias em quadrinhos criada por Lowell Cunningham. Mas a história dos quadrinhos é muito mais sombria do que o filme. Nos quadrinhos, os Homens de Preto não investigam apenas atividade alienígena, mas também acontecimentos paranormais e sobrenaturais. Para manter o sigilo, eles utilizam quaisquer meios necessários, inclusive matando. O objetivo deles é manipular o mundo a fim de manter o sobrenatural escondido. O filme também é baseado no livro They Knew Too Much About Flying Saucers, no qual testemunhas são silenciadas por agentes do governo vestidos de preto. Este foi o primeiro grande filme a representar os Homens de Preto, consolidando a sua existência no imaginário popular. Steven Spielberg poderia ter dirigido o filme, mas optou por ser apenas o produtor executivo. John Landis também recusou, por considerar que o filme seria uma espécie de Os Irmãos Cara de Pau com alienígenas. Outro diretor que também recusou foi Quentin Tarantino. Os produtores queriam originalmente que Barry Sonnenfeld dirigisse o filme, porque ele havia dirigido os filmes da família Addams, que possuíam um tom de comédia negra. Contudo, Sonnenfeld estava ocupado dirigindo O Nome do Jogo. O diretor Les Mayfield iria substituí-lo por causa do sucesso do filme Milagre na Rua 34, mas os produtores acharam que o estilo dele não combinava com um filme de ficção científica. Então, os produtores resolveram esperar Sonnenfeld estar disponível. Clint Eastwood recusou o papel de Agente K. Já Tommy Lee Jones só aceitou o papel com a condição de que o roteiro fosse reescrito, porque o primeiro rascunho não tinha o mesmo tom dos quadrinhos. Então, Spielberg secretamente contratou o roteirista de Jurassic Park, David Koepp, para reescrever a história. Spielberg queria que o Agente J fosse interpretado por Chris O'Donnell, que havia interpretado Robin nos filmes do Batman. Mas ele recusou porque não queria fazer outro recruta, e também porque achava que Sonnenfeld não era um bom diretor. Outro ator que recusou o papel de J foi David Schwimmer, que estava ocupado dirigindo o filme desde que nós partimos. Will Smith foi escalado porque a mulher de Sonnenfeld era fã de O Maluco no Pedaço, e também devido à sua performance em 6 graus de separação. Ele não acreditou que era Steven Spielberg do outro lado da linha chamando ele para fazer o filme. O diretor chegou a mandar um helicóptero para buscar o ator e convidá-lo pessoalmente. Ele estava relutante em aceitar o papel porque no ano anterior havia estrelado Independence Day, que era outro filme sobre alienígenas. Linda Fiorentino ganhou o papel no filme em Um Jogo de Pôquer contra Barry Sonnenfeld. John Turturro e Bruce Campbell recusaram o papel de Edgar. Durante a pré-produção, o diretor Barry Sonnenfeld queria que os aliens fossem bem diferentes de tudo que as pessoas imaginam. Eles poderiam não ter olhos, por exemplo. Mas aí, o diretor percebeu que ficaria difícil entender para onde eles estariam olhando, e depois de meses foi convencido a fazer algo mais convencional. O responsável pela criação, Rick Baker, teve que agradar tanto a Spielberg quanto a Sonnenberg, e era difícil chegar a um consenso, porque nem sempre era possível misturar a cabeça de um com o corpo de outro alienígena para agradar os dois. Uma preocupação era se os ternos ficariam parecidos demais com os irmãos Cara de Pau, então a designer de figurinos se baseou no terno cinza do filme Intriga Internacional. A fonte tipográfica do filme é baseada nos créditos de Doutor Fantástico. O inseto que aparece no início é uma alusão ao vilão do filme. Cuernavaca é uma cidade mexicana, em que teria caído um disco voador em 1951. A estrada 375 do estado de Nevada é chamada de rodovia extraterrestre, por estar próxima à área 51. Extinta em 2003, a INS era uma agência de imigração e naturalização que buscava impedir a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. O disfarce de Mike era para ser ridículo, embora Rick Baker quisesse fazer algo mais elaborado, com alavancas e fios que controlassem a cabeça humana, o diretor insistiu que queria apenas uma cabeça pregada em um pedaço de pau. Após várias ideias diferentes sobre como deveria ser a aparência do personagem,
optou-se por uma estética que lembrasse um anfíbio ou molusco. Ele foi criado misturando CGI com um ator em uma roupa de borracha totalmente funcional. O problema é que o personagem ficou carismático demais, e eles tinham que matá-lo sem que o público ficasse chateado. Então buscaram deixá-lo mais assustador. O maior desafio foi dar a sensação de peso enquanto o personagem corria, porque a pele e os músculos precisavam balançar de forma natural. Para fazer a explosão foram necessários 25 galões de gelatina e silicone. Edgar carrega uma espingarda calibre 12, modelo 1897. A primeira etapa da maquiagem incluía colar as pálpebras de Vincent D'Onofrio e aplicar um pesado molde de silicone no pescoço. Próteses de gelatina foram colocadas nas bochechas para esconder onde os olhos do ator estavam escondidos. Sobrancelhas, barba falsa e cabelo foram aplicados manualmente. A maquiagem foi completada com lentes de contato embaçadas e aparelhos dentários grandes e deteriorados que distorciam o formato da boca. Ao todo, a maquiagem levava 6 horas por dia para ser feita. Conforme o filme passa, a pele do personagem vai ficando mais pálida, seu cabelo mais ralo e os dedos começam a necrosar. Aos poucos, é possível ver parte do inseto saindo de dentro da pele apodrecida. Vincent D'Onofrio assistiu a vários documentários sobre insetos para compor o personagem. Para caminhar dessa forma, o ator utilizava joelheiras e enfaixava os tornozelos para que não dobrassem. Ele baseou sua atuação em Peter Sellers no filme Doutor Fantástico. E a voz foi baseada em George C. Scott. One where you got 20 million people killed, and the other where you got 150 million people killed. O ator gravou a tomada bebendo água com açúcar 15 vezes. No final do dia, ele acabou com hiperglicemia. No filme A Mosca de 86, o protagonista, depois de se transformar, também toma uma grande quantidade de açúcar. Will Smith carrega um revólver Wesson 3913 NL. Essa fala foi improvisada. O relógio dos Homens de Preto é um Hamilton Ventura. Esse relógio ficou famoso com Elvis Presley no filme Feitiço Havaiano de 61. A cena da perseguição ocorre no Museu Solomon Guggenheim. Originalmente ela aconteceria no Lincoln Center, mas a Filarmônica de Nova York estava querendo cobrar pelo uso do local. Referência por Amor ou por Dinheiro, de 93. Nos primeiros roteiros, o filme se passaria em bases subterrâneas no Kansas, Washington e Nevada. Mas Sonnenfeld pensou que os aliens se esconderem na multidão de uma cidade grande como Nova York seria uma ideia melhor, pois as pessoas teriam mais tolerância com aqueles que agem de forma esquisita. At any given time, there are around 1,500 aliens on the planet. Most of them right here in Manhattan. And most of them are decent enough. They're just trying to make a living. Cab drivers. Not as many as you'd think. Essa é uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias, em que um dos conselhos para alienígenas em Nova York é virar motorista de táxi. O quartel-general dos Homens de Preto é na verdade uma estrutura de ventilação do túnel que liga Brooklyn a Battery. Essa lâmpada em formato de disco voador foi lançada em 1950. A cena da cabeça explodindo precisou ser feita de uma forma que não ficasse tão violenta. Para fazer esse efeito, a cabeça do ator teve que ser escaneada e recriada digitalmente. A ideia é que cada parte cresceria de forma independente. O som do neuralizador é na verdade o som de um capacitor de flash de câmera. O quartel-general foi baseado no terminal do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, porque os Homens de Preto controlam a chegada dos alienígenas na Terra. O escritório tem a estética dos anos 60, a década da corrida espacial e que a agência foi criada. Boy, Captain America over here. The best of the best of the best, sir. May I ask why you felt little Tiffany deserved to die? De acordo com a novelização, Tiffany era na verdade um perigoso alienígena disfarçado, já os outros eram inofensivos. Os óculos usados são da Ray-Ban e se chamam Predador 2.
Depois do lançamento do filme, a venda dos óculos triplicou. First off, you chose me, so you recognize the skills. And I don't want nobody calling me son or kid or sport or nothing like that, cool? Cool, whatever you say. Listen, kid. Give the kid a weapon. Look, kid. All right, kid. Narkelian battle rules, kid. Look, kid. Just been down the gullet of an interstellar cockroach, kid. See you around there. Estes ETs foram criados como vermes para que não fosse possível dizer que eram atores fantasiados. Eles deveriam ter cerca de 2,5 metros de altura. Mas por terem sido feitos em miniatura, gravaram um teste em uma mini cozinha e acrescentaram no filme. Cada um era controlado por 2 pessoas, um com cabos e um por meio de rádio. Os personagens ficaram tão populares, que criaram outras 2 cenas com eles em CGI. Foi durante as gravações que o diretor e os produtores perceberam como o quartel-general parecia vazio demais. Para um lugar que deveria lembrar um aeroporto, ainda faltavam muitas criaturas extravagantes. Inspirados pela cena do bar de Star Wars, encomendaram dezenas de novos designs. Com pouco tempo para entrega, Rick Baker teve que terceirizar o serviço. Dentre eles estão estes 2 ETs feitos de látex. O pai é feito por Debbie Lee Carrington, e o filho por Verne Troyer. Baseados nos mascotes do limpador de banheiros Dow, estes aliens foram feitos com um capacete de fibra de vidro revestido por látex. Já este aqui, foi baseado nos aliens de Viagem ao Mundo dos Sonhos. Este foi criado utilizando sacos plásticos. Sentado numa cadeira, o operador controlava a criatura que se movia com pedais e movia a cabeça ao puxar uma alavanca. Os tentáculos funcionam como um aspirador de pó que é ligado e desligado continuamente. No fundo da cena, dentro de um aquário há uma criatura feita de silicone que funciona debaixo d'água. Os gêmeos eram controlados por 18 pessoas cada. 2 para cada tentáculo e 2 para a cabeça. Os alienígenas mostrados na tela são os diretores George Lucas e Steven Spielberg, o palestrante Anthony Robbins, o deputado Newt Gingrich, os atores Sylvester Stallone e Danny DeVito, o apresentador Al Roker, o designer Isaac Mizrahi, a cantora Dionne Warwick e a filha do diretor, Chloe Sonnenfeld. A professora de James dava aula na Filadélfia, lugar em que Will Smith cresceu. Para pegar a bolinha, cá usa o massageador elétrico Steam Ulex M3 de 1942. O grande atrator é uma anomalia gravitacional que está a 250 milhões de anos-luz da Terra. Ele determina o movimento de milhões de galáxias. O rapaz que entrega flores para o alienígena é o próprio K quando jovem. Atividades alienígenas são noticiadas nos jornais, como ocorreu em Rio Man, Operação Extraterrestre. Referência 007 contra Goldfinger. Whatever you do, don't touch it. Galactic refugees use the Earth as an apolitical zone for creatures without a planet. Did you ever see the movie Casablanca? Same thing, except no Nazis. O nome Beatrice vem do livro As Sereias de Titã, no qual a esposa do protagonista tinha esse nome. A atriz Siobhan Hogan escolheu esse papel depois de fazer testes para interpretar a mulher grávida. J cuspiu a limonada porque Edgar havia comido todo o açúcar que tinha na casa. Gás de pântano foi a explicação para o avistamento de Michigan de 1966. Balão meteorológico foi a explicação para o caso Roswell. Bolsão térmico foi a explicação para os OVNIs de Washington de 1952. Por fim, Vênus é a explicação mais utilizada. Jeopardy é um programa de perguntas e respostas. Esse carro é um Chrysler Town Country Station Wagon, de 1977. No roteiro, os Red Jicks seriam reptilianos, e não cefalópodes. A mudança se deu porque o diretor queria que o bebê fosse mais fofinho. O vômito foi feito misturando metilcelulose com mingau de aveia.
Originalmente, Rosenberg seria o emissário de uma raça chamada Bautians. Ele foi enviado à Terra para entregar a pequena galáxia aos Arquilianos como um tratado de paz. O plano do inseto era roubar essa galáxia para que as duas raças continuassem brigando, e os insetos poderiam continuar a se alimentar dos mortos. Mas após uma exibição teste, o público ficou muito confuso, então eles decidiram alterar a história para deixá-la mais simples. Os Bautians deixaram de existir, Rosenberg virou um membro da família real, e Edgar só queria roubar a galáxia. Para essa mudança, não foi necessário filmar nenhuma cena adicional. Bastou dublar a cena do restaurante, que foi filmada em inglês, em uma língua alienígena e acrescentar legendas. As falas do Pug também foram alteradas. E os diálogos dos Homens de Preto em que se referiam aos Bautians foram cortados. A única alusão de que os dois não eram da mesma espécie acontece no necrotério. Enquanto um tem uma composição óssea diferente, o outro era mecânico, pilotado por uma criatura. Essas mudanças foram feitas faltando 2 semanas para a estreia do filme nos cinemas, mas a novelização ainda tem a história original. O som que o gato faz é o mesmo som que os zumbis fazem no jogo Quake. Inicialmente, no lugar da cena da cozinha, haveria uma cena no bar em que K revela a James que aliens existem. Nessa cena, o bartender levantaria a pele do pescoço e mostraria uma luz saindo lá de dentro. Mas isso lembraria muitos alienígenas de Cocoon, que eram seres iluminados disfarçados de pessoas. Então, surgiu a ideia de se colocar um pequeno alien Grey dentro da cabeça de um homem. Rick Baker sugeriu que ele fosse vermelho, mas o diretor do filme não gosta dessa cor. A cabeça de Rosenberg foi construída em 2 tamanhos, um em tamanho natural e outro 4 vezes maior para que os detalhes da criatura pudessem ser criados. O ET podia se mover, piscar os olhos, respirar e até falar através de lip sync. Essa piada é assim. Um fazendeiro foi à cidade com o seu galo de estimação assistir a um filme. Mas animais não podem entrar no cinema. Então o fazendeiro colocou o galo no bolso da frente do macacão e entrou com ele no cinema lotado. Quando as luzes se apagaram, ele tirou o galo do bolso para poder assistir ao filme. A mulher que estava sentada do lado dele cochichou para o marido: "Este homem é um tarado. Ele botou um pinto para fora." Daí o marido respondeu: "E daí? Nada que você nunca tenha visto antes." Ao que a mulher disse: "Mas querido, este aqui tá comendo a minha pipoca." Essa piada também foi contada em Golpe de Mestre, de 73. Os Homens de Preto usam carros antigos e se vestem de forma antiquada. Até mesmo as gírias que eles utilizam são ultrapassadas. Ao buscar pela ex-namorada, o quadrado no mapa mostra a localização da Cape Cod Air Force Station, base aérea que possui um esquadrão espacial para monitorar objetos que estejam na órbita da Terra. Essa é uma foto de colégio de Will Smith. O diretor Barry Sonnenfeld faz uma aparição como um alienígena disfarçado. Outra aparição foi a de Lowell Cunningham, o criador dos quadrinhos sobre os Homens de Preto. O cinturão de Orion realmente só tem 3 estrelas: Aunitak, Aunilan e Mintaka. O cinturão também é chamado de as 3 Marias. Essa arma é uma Magnum 44, Ruger Super Red Hawk. Para fazer essa cena, o dublê usou um colete de Kevlar. Tommy Lee Jones estava sacudindo um Pug de verdade. O ator teve que se segurar para não rir. O necrotério fica no prédio do 69º Arsenal do Regimento, que fica na Lexington Avenue. O atendente do necrotério usa uma camiseta da banda Misfits. Por pouco esse papel não foi feito pelo diretor Barry Sonnenfeld. A Revolta de Atlas, de Ian Hand. O livro conta a história de como artistas, empresários e cientistas começam a desaparecer, deixando seu trabalho abandonado, após um governo socialista decidir sobre taxar e regulamentar os setores produtivos da sociedade. Esse velho lembra o personagem Riff Raff de The Rocky Horror Picture Show, que acaba sendo um alienígena disfarçado. Bruce Campbell recusou o papel de Edgar para estrelar o filme Tornado. A equipe reconstruiu o túnel Queens Midtown para rodar essa cena. A construção levou 4 meses para ficar pronta e tinha 1/8 do tamanho do túnel original. Referência a Herbie, um Fusca em Monte Carlo, de 77.
O carro que eles dirigem é um Ford LTD Crown Victoria, ano 87. O clímax do filme ocorre em Flash Meadows, local que sediou a Feira Mundial de 1964. Na vida real, as torres de Flash Meadows são bem diferentes. Elas são 3, e não 2 como o filme mostra. Além disso, a torre do meio está conectada à torre maior, e o disco maior não se assemelha a uma nave. Esse é o slogan de uma armadilha para baratas chamado Roach Motel. Roaches check in, but they don't check out. O estádio sobrevoado pelo disco voador é o Shea Stadium, que era lar dos New York Mets. Ele foi demolido em 2009. O jogador que aparece é Bernard Gilkey. No roteiro original, o final do filme seria um debate existencial bem-humorado entre os agentes e o inseto. Mas o diretor estava insatisfeito com esse final, e o estúdio exigiu uma cena de ação. Foram feitos vários designs da versão final do inseto. Em um deles, o personagem teria 2 cabeças e braços compridos como se fosse um louva-a-Deus. Mas Sonnenfeld e Spielberg queriam algo que não fosse exatamente um inseto. Então misturaram a cabeça de uma barata, com cauda de escorpião, e as patas de louva-a-Deus. No início, a ideia era fazer um monstro com efeitos práticos, e como a cena envolveria um diálogo, foram construídos 2 bonecos eletrônicos de espuma de 4,5 metros. Um completo que andava, e outro da metade para cima que tinha uma boca que se movia conforme o ator falava. Uma cabeça também foi construída, para que ela fosse arremessada contra o para-brisas do carro após a explosão. A construção dos bonecos levou 8 meses para ser concluída. Mas, o roteiro foi alterado no dia anterior às filmagens para que fosse uma cena de ação, e os bonecos não seriam capazes de executar os movimentos necessários. Então, o personagem foi criado digitalmente pela ILM, que tentou colocar no alienígena um pouco da atuação de Vincent D'Onofrio. O custo da substituição dos bonecos pelo CGI foi de $4,5 milhões. Mas ainda havia um problema. Como fazer um bicho de 4,5 metros sair de dentro de uma pessoa? A solução foi editar a cena com vários close-ups para mostrar mais a reação dos atores ao que eles estavam vendo. Para fazer esse efeito, Vincent D'Onofrio usou um capuz azul enquanto retirava a carcaça com as mãos. 1º de abril de 53, esse é o aniversário do diretor Barry Sonnenfeld. Curioso que o inseto cabia dentro de uma pessoa, e logo em seguida consegue comer outra. O interior do inseto é feito de silicone e látex preenchido com líquido. Foi difícil convencer os executivos da ideia do inseto dar um soco cruzado. Eles queriam que fosse um soco direto ou que Will fosse simplesmente empurrado. No final, venceu a ideia do diretor. Para fazer essa cena, Will Smith estava preso por cabos, agarrado a uma gangorra azul. Uma bomba de lama foi estourada atrás dos atores. Tommy Lee Jones não se importou de ficar coberto por lama, mas Will Smith odiou. Will Smith estava pisando em sachês de mostarda. Nenhuma barata foi morta durante as gravações, e no final elas tinham que ser contadas uma por uma. Como está escrito nos créditos do filme. Os animais e aliens usados neste filme não foram maltratados de nenhuma forma, e todas as cenas em que eles aparecem estiveram sob estrita supervisão com a máxima preocupação com seu manejo. Dennis Rodman, The Worm, jogador conhecido por seu estilo extravagante e sua personalidade controversa. Ganhou 5 vezes o título da NBA, e 2 vezes o prêmio de melhor jogador de defesa da temporada. Por não ser muito conhecido fora dos Estados Unidos, em algumas dublagens o nome foi substituído para Michael Jackson. Os principais agentes são chamados J, K e L. A ideia de um zoom infinito, que vai se distanciando da Terra, e o universo que se revela ser algo bem pequeno, também foi utilizada no filme Contato, lançado no mesmo ano. A ideia do universo estar dentro de uma bolinha de gude foi inspirada em O Guia do Mochileiro das Galáxias, em que Ford comenta sobre um planeta que foi encaçapado dentro de um buraco negro em um jogo de bilhar. Tommy Lee Jones ficou frustrado por não fazer cenas de comédia, mas Sonnenfeld disse que ele tinha que ficar completamente sério para a comédia funcionar. 11 pessoas, e aliens, foram mortos ao longo do filme. Danny Elfman compôs a trilha sonora do filme. Ele estava no set de Os Espíritos,
quando Vincent D'Onofrio chamou para assistir a gravação de uma cena dele. Quando ele estava voltando para casa, recebeu uma ligação de que havia sido contratado para ser o compositor do filme. Foram licenciados mais de 30 produtos sobre o filme. A Galoob lançou bonecos, a Ray-Ban, óculos e Head Shoulder shampoo anti-caspa. Head & Shoulders keeps the men in black in black. A Marvel publicou uma adaptação em quadrinhos, escrita por Lowell Cunningham e desenhada por Rod Wigan. Em 97, um jogo foi lançado para PC e PlayStation. O filme também recebeu uma edição especial de PS1 e um RPG. Também foi feito um desenho animado. Quando lançado nos cinemas, algumas cópias tinham erros de enquadramento, permitindo que o público visse câmeras e microfones nas cenas. O filme venceu o Oscar de melhor maquiagem. Apesar de ter lucrado quase $500 milhão ao redor do mundo, a contabilidade da Sony afirma que o filme deu prejuízo, ao que o roteirista Ed Solomon chamou de a maior obra de ficção que ele já viu. O sucesso do filme impulsionou a Columbia a lançar Homem-Aranha anos depois. Protegendo a Terra da escória do universo. Mais secreto que a CIA, mais poderoso que o FBI. E eles estão procurando por alguns bons homens. Eles são os Homens de Preto. MIB, Homens de Preto.